1 Tessalonicenses 1, 5 a 10, mas leremos a partir do versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Meus irmãos, hoje nós começamos pela parte da manhã, a primeira parte, como eu disse, do versículo 1 ao versículo 4 de 1 Tessalonicenses. E lembramos aqui, meus irmãos, da gratidão que Paulo, especialmente Paulo, tinha ao ver a igreja, ao ouvir sobre a igreja de Tessalonicenses. Primeira parte falando sobre lembrança, de boas lembranças que tivemos. E Paulo está aqui, está dizendo, olha, eu estive com vocês, preguei o Evangelho para vocês, ensinei o Evangelho para vocês, depois tive que me ausentar. E nessa ausência, eu ouvi de vocês as melhores coisas possíveis. E estou dando graças a Deus, mencionando vocês nas minhas orações e recordando vocês diariamente diante de Deus, o nosso Pai, de 3 coisas que estão me surpreendendo ou me alegrando muito. A primeira delas é a operosidade da vossa fé. Em outras palavras, é o trabalho, fruto da fé, e a fé que de fato trabalha. Não é uma fé passiva e também não é um trabalho ativista. Um trabalho que nasce do relacionamento com Deus e um relacionamento com Deus que culmina necessariamente no trabalho. Esse é o primeiro motivo de gratidão a Deus. O segundo é a abnegação do vosso amor. Tudo isso está no versículo 3, irmãos. E a abnegação do vosso amor também pode ser traduzido com o esforço do vosso amor. Lembrando que o verdadeiro amor se esforça e o verdadeiro esforço deve ser fruto do amor. Não que, como algumas pessoas pensam hoje em dia, que a gente, na verdade, o amor vem, é um sentimento avassalador, e da mesma maneira que ele vem, ele vai-se embora e deixa ele para lá. Não, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que qualquer serviço, qualquer trabalho feito por amor, vai requerer de nós esforço. Sendo nos nossos relacionamentos interpessoais, sendo você no seu casamento, você na sua amizade, nós convivendo como irmãos da igreja, de que maneira for que a gente precisar se relacionar, ou servindo as pessoas que às vezes a gente nem conhece, isso vai requerer de nós um esforço. E todo amor que é verdadeiro, ele se esforça, e todo esforço aceitável a Deus, ele é fruto de um amor genuíno. E Paulo também termina dizendo que também reconhece e se alegra pela firmeza da vossa esperança. Lembrando que a esperança é aquilo que até vamos conversar um pouquinho aqui no versículo 10, que é a volta de Jesus, que é uma coisa muito presente, um aspecto muito presente na epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Então essa esperança de que um dia Cristo virá, de que um dia moraremos nas regiões celestiais, de que a coisa mais importante nessa vida é o nosso relacionamento com Deus, porque como João vai dizer, a vida eterna não é apenas lá no céu, a vida eterna começa hoje, quando nós começamos a nos relacionar com Deus, salvos pela graça. Essa esperança que nós temos é o que deve dar firmeza para a nossa vida. De fato que a gente não vacile.
As coisas estão difíceis, o evangelho está difícil de ser vivido, mas lembre-se que a nossa pátria é a pátria celestial. O evangelho está complicado, mas lembre-se que a pessoa que a gente mais precisa agradar, na verdade a única pessoa que a gente precisa agradar, de fato, em primeira instância, é Deus. E que isso, essa esperança de que um dia moraremos com Ele, de que Deus está em primeiro lugar, de que a nossa pátria é celestial, é que nos deve dar firmeza nessa vida. Deve mudar a maneira como nós vemos o nosso presente. Essa é a firmeza da vossa esperança. Uma esperança que mantém a gente firme e uma firmeza que é fruto da esperança de que a gente tem, de que a coisa mais importante da nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. Se você não veio hoje de manhã, foi para casa alimentado, meus irmãos, que esse é o resumo aqui, de verdade, em alguns segundos daquilo que tudo que falamos hoje pela manhã. Mas Paulo continua dizendo que essas eram marcas de que eles eram filhos de Deus. E a linguagem de Paulo muitas vezes vai dizer que eles são eleitos de Deus. Eleitos de Deus, filhos de Deus. Então, se essas coisas, essas três coisas estão presentes, é verdade, tudo isso foi gerado por alguém especial. E aí a gente continua com o texto que a gente começou a ler a partir do versículo 5. Porque ninguém pode gerar esses frutos que nós acabamos de falar, se essa pessoa não tiver sido em si mesma gerada pelo Espírito de Deus. Então, de uma árvore boa, não podem produzir frutos bons. De uma árvore má, nós esperamos frutos maus. Como hoje de manhã, de uma figueira, nós esperamos figos. De uma laranjeira, nós esperamos laranjas. De uma macieira, nós esperamos maçãs. De um crente, de um cristão, de um filho de Deus, nós esperamos coisas que um filho de Deus deve apresentar. E essas são as coisas que nós vimos hoje pela manhã. Mas Paulo vai dizer, olha, mas isso não acontece por acaso. Isso não acontece pela bondade humana. Isso não acontece porque dentro de si você hoje tomou a decisão de que você vai frutificar. Mas Paulo vai dizer que isso acontece porque o nosso evangelho, vamos acompanhar o versículo 5, o nosso evangelho, o evangelho de Cristo Jesus, não chegou até vocês tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo. Paulo dizendo como é que esse evangelho tão poderoso, tão transformador, chegou até o coração das pessoas. E creio, meus irmãos, que essa é uma das mensagens mais fortes aqui do apóstolo Paulo. Paulo estava agradavelmente grato, porque o evangelho que ele havia pregado não havia chegado ali apenas por uma breve transformação. Não havia chegado ali por alguma coisa passageira, como um vento de doutrina. O evangelho não havia gerado neles uma nova adesão a um hábito religioso de ir à igreja domingo. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O evangelho chegou ali com tanto poder, pelo Espírito Santo, que foi capaz de pessoas que faziam uma coisa, deixaram de fazer, e aquelas que não faziam as coisas certas, começaram a fazer, e é isso que de fato o evangelho faz quando ele entra na vida de uma pessoa. É isso que o evangelho faz quando ele entra numa cidade, é isso que o evangelho faz quando ele entra no casamento. Ele é o poder de Deus que transforma de verdade, mudando o coração de dentro para fora, porque o evangelho não chega por nós somente em palavra, em discurso, mas sobretudo no poder. E essa é a palavra que Paulo está enfatizando aqui, do Espírito Santo. Dr. Kemmler, comentando esse texto, diz que não era simplesmente uma mensagem pregada em palavra. Embora, isso é importante a gente enfatizar, embora essa expressão não diminui a importância do elemento palavra. Porque ao lermos esse texto, parece até que Paulo está dizendo assim, uma coisa é a palavra e outra coisa é o poder. Não é isso, irmãos. Vimos aqui, muito especialmente no Evangelho, nos Evangelhos e no livro de Atos, que a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo andam juntos. O que Paulo está argumentando aqui é que não foi só o discurso meramente lógico, esteticamente agradável, que fez com que as pessoas fossem transformadas. Não, foi o Espírito Santo de Deus que energizou essa palavra e que fez alguma coisa diferente no coração daquelas pessoas. Por isso, quando a gente ouve a palavra, meus irmãos, não é de fato, o que transforma não é o pregador, não é a igreja, não é um grande comentarista, não é a Bíblia de Genebra, não é nada. O que transforma o coração da gente é o Espírito Santo de Deus. Por isso, toda vez, e isso é um recado para nós, uma aplicação para o nosso coração, toda vez que você lê a palavra, toda vez que você ouve a palavra,
toda vez que você absorve, que você medita, que você internaliza essa palavra, lembre-se disso, de que essa palavra pode fazer muito mais do que um discurso pode realizar, de que você pode olhar isso aqui como uma bela poesia, com belos discursos, ok, maravilhoso, mas você não vai chegar ao cerne, o intuito da palavra de Deus, se você não crer que isso aqui é capaz de transformar o mais duro coração. Foi com essas verdades que Paulo, que Silas, que Pedro, e tanto Filipe, e tantos outros missionários se deram pelo mundo, porque eles sabiam que quando estavam lidando com a palavra de Deus, o Espírito Santo era capaz de transformar os adivinhadores em crentes, que era capaz de transformar os perseguidores, como Paulo, na verdade, em perseguidos, como ele foi um grande discípulo de Jesus. E isso que fez as pessoas saírem de casa. Isso que fez os discípulos abandonarem as suas redes. Isso que fez com que missionários, pessoas, de que maneira forem, abandonarem tudo que viviam para viver do Evangelho, porque começaram a acreditar e experimentaram que o Evangelho é o poder de Deus para a nossa transformação. Interessante, eu vi uma vez, eu vi há pouco tempo isso, um debate, olha o nível, meus irmãos, John Piper com Rick Warren. É alguma coisa que você vê lá 15 minutos, já bastou alimento para a semana, meus irmãos. John Piper e Rick Warren, para quem não sabe, Rick Warren é um pastor de uma das maiores igrejas nos Estados Unidos, uma igreja com propósito do seu maior livro, e o John Piper, um grande teólogo, uma igreja também enorme, um homem de super renome. E eles estavam conversando sobre questão de doutrina, e sobre a questão de como deve ser o sermão e tudo isso. O Rick Warren usou essa palavra. Olha, eu me aprofundo, porque estava sendo questionado que o Rick Warren talvez não fosse tão profundo nas questões doutrinárias. Ele falou assim, eu sou profundo, mas eu acredito que cada vez que eu prego, o meu sermão tem que ser transformacional, é o termo que ele usa. Que cada vez que as pessoas se defrontem, ouçam o Evangelho, entrem em contato com ele, isso mexa não apenas com a informação que nós recebemos, mas com a gente por inteiro, porque o Evangelho é o poder de Deus, é o Espírito Santo atuando para fazer as nossas cadeias serem quebradas. E a palavra também chegou, Paulo fala, vocês foram transformados porque isso é obra do Espírito Santo, que tem poder para realizar isso na vida de vocês, seja qual for o motivo, e chegou também a vocês em plena convicção. E aí Paulo também está falando de a maneira como o Evangelho foi pregado. O poder do Espírito Santo tem a ver com o Evangelho pregado com unção e recebido com poder, e plena convicção tem mais a ver com a maneira como o Evangelho foi pregado. E a ideia é de que ele foi dito e falado como quem acredita naquilo que está dizendo, irmãos. Me parece óbvio, mas não é muito não. Porque eu acho que a nossa capacidade argumentativa, na hora que a gente fala do Evangelho, na hora que você prega Jesus, na hora que você fala de Jesus, ela é importante. Eu creio, meus irmãos, que o seu conhecimento sobre a palavra de Deus, ele é muito importante. Mas acima de tudo, que é o que Paulo está dizendo assim, é a sua convicção naquilo que você crê que realmente vai impactar a vida de quem você está falando. Já viu quando alguém quer te convencer de, por exemplo, um bom restaurante? Um bom programa? Dificilmente as pessoas, a não ser que você seja um renomadíssimo chefe, você vai elencar ali todos os elementos do prato. Difícil. Você vai dizer, e é engraçado, olha, o restaurante é muito bom, olha, aquilo ali é uma delícia, olha, aquilo ali é divino, olha aquilo ali, você vai dizendo adjetivo, a pessoa vai olhando para a sua cara e vai dizendo assim, poxa, eu estou com vontade de comer lá. Porque ela vê o que em você? Uma plena convicção. Mesmo que você não tenha descrito de fato todos os pratos, todas as entradas, todos os jeitos que a comida foi servida, a empolgação com que você fala, a convicção com que você diz aquilo é tão grande, é tão boa, é tão gostosa que você diz, olha, alguma coisa ali de fato essa pessoa experimentou. Porque passa pelo crivo da sinceridade. As pessoas veem isso no nosso rosto, quando nós estamos compartilhando Jesus, quando nós estamos falando de Jesus. Elas veem se a gente está ali titubeando. Não é uma titubeação sobre doutrina, porque às vezes as pessoas falam assim, eu tenho muita vergonha de evangelizar, porque às vezes ele vai chegar numa questão doutrinária que eu talvez não saiba responder. É bem verdade. E você não tenha vergonha de dizer, olha, sobre esse assunto eu não entendo muito bem. Vou perguntar ao pastor Leonardo.
Mas se ela ouvir dos seus lábios a plena convicção de que Cristo transforma, você pode ter certeza que aquela pessoa ficou impactada. Por isso, além daquilo que você fala, que é importante, falar do plano da salvação, veja também com que gosto, com que prazer, com que empolgação, com que convicção você está dizendo aquilo que você está dizendo. Que Paulo está dizendo que o Evangelho chegou aqui pelo poder e chegou também porque nós tínhamos plena convicção daquilo que estávamos falando. Porque quando dizíamos com autoridade, porque criamos de novo que o Evangelho é o poder de Deus. Creia e passe essa verdade com a plena convicção que Paulo está falando aqui. Assim também, e ele continua, também sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então Paulo fala assim, olha, vocês foram transformados, porque a palavra que chegou até vocês não foi um discurso somente, é o poder de Deus que impacta o coração das pessoas, porque nós falamos para você, porque nós cremos, dissemos isso em plena convicção, e também, reparem só, o nosso procedimento entre vocês e por amor a vocês. E Paulo está dizendo isso provavelmente porque havia alguns grupos que se achegavam diante de cidades, diante de comunidades, não com o melhor intuito, mas de ali passar algum tipo de mensagem, ou algum tipo de procedimento, seja lá o que for, para se aproveitar daquelas pessoas. Paulo vai dizer justamente ao contrário, nós viemos e nós nos chegamos até você, até vocês, e vocês podem ver pelas nossas ações que nós não estávamos ganhando absolutamente nada. Nós abandonávamos tudo que nós tínhamos para ir falar para vocês, porque nós tínhamos amor para vocês. E olhe para o lado, vê se a gente ganhou alguma coisa. Olhe para o lado, vê se existia algum outro intuito, alguma outra preocupação, alguma outra ocupação da nossa cabeça que não fosse verem vocês convertidos, edificados, íntimos de Deus, amados de Deus, servindo a Deus com toda alegria. Não havia. Nada, a gente fez isso por amor a vocês. E você pode ter certeza, isso é uma verdade, meus irmãos. Quando nós chegamos também com poder, em plena convicção e com gestos de amor que confirmam que o nosso interesse é a salvação do indivíduo, a pessoa, mais uma vez, ela é impactada pela nossa mensagem. A gente não chega com interesses pessoais. Como missionário que chega numa localidade, e há pouco tempo eu ouvi um relato sobre isso, já falei aqui do amigo meu que é hoje missionário lá no Amazonas, São Gabriel da Cachoeira, uma tribo ali perto, e uma das coisas que as pessoas ali, os indígenas ficaram impactados é assim, doutor, e ele é médico, como é que o senhor saiu lá da cidade grande e veio até aqui morar com a gente? E tem essa noção, eles têm essa noção de que ele saiu de um lugar muito maior, não digo nem melhor, não estou aqui discutindo a qualidade de vida ou nada parecido, mas para morar ali com eles. E esse gesto e essa atitude impactou os corações daquilo. A gente não precisa ser um grande missionário que sai. A gente pode ser um pequeno missionário, eu e você, mas amando as pessoas, com gestos, com o nosso procedimento de amor, impactando o coração daqueles a quem a gente fala de Jesus. Foi assim que os tessalonicenses começaram a ser transformados. E Paulo começa a dizer como esse evangelho chegou até eles. Por poder, em plena convicção, com o nosso procedimento e por amor a vós, assim chegou a vocês, mas vocês responderam isso de uma maneira especial. E aí Paulo depois começa a discorrer a respeito da resposta dos tessalonicenses a esse evangelho que se chegou até ali. Com efeito, e aí o versículo 6, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, e ele vai continuar, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Duas respostas aqui e uma consequência dessa resposta. A primeira, que vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Ora, a convicção que o poder de Deus, com que eu passei a mensagem, vocês começaram também a passar essa mensagem. A convicção com que eu cheguei, com que nós chegamos, o Evangelho chegou até vocês, vocês também começaram a passar com essa mesma convicção.
e o amor com que, de alguma maneira, eu desprendi na vida de vocês, com que o Evangelho chegou até vocês, vocês também começaram a passar, e vocês se tornaram, assim, os nossos imitadores, irmãos. E Paulo não estava aqui sendo, em nenhum momento, nenhuma soberba. Que a melhor explicação que eu já vi sobre essa coisa de sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, algumas pessoas dizem, será que o apóstolo Paulo estava sendo soberbo quando ele disse, olha, sejam meus imitadores? E a melhor resposta que eu já ouvi é que, na verdade, Paulo está dizendo, imitem a minha imitação. Na verdade, não é imitar Paulo, é imitem o fato de que eu imito Jesus. Olhem para mim como um modelo, não porque eu sou modelo, mas porque eu imito o modelo que é Cristo Jesus. Ele é o paradigma, Ele é a razão. Então vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor com uma coisa só, porque quem imita Paulo imita Jesus. Quem imita você, quem imita a mim, deve olhar uma imitação de Jesus Cristo. Ninguém aqui é cópia barata não, tá, meus irmãos? Todas cópias aqui lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, mas somos cópias. Ou, diariamente, procurar sermos cópias, porque aquilo que a gente faz, e a gente vai dizer isso aqui depois, repercute no coração das outras pessoas. E Paulo ainda diz, olha, vocês responderam se tornando imitadores de Jesus, e fizeram isso em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Mais uma vez, voltando ali à parábola do semeador, ou a parábola dos solos, como vimos aqui há 3 domingos atrás. Existe aquela que recebe a palavra logo com alegria e que logo desiste. Paulo falou, vocês foram boa terra. Vocês receberam essa palavra e no meio de muita tribulação que vocês estavam passando, sendo perseguidos, responderam essa palavra com alegria. E a tribulação tinha necessariamente a ver com o Evangelho, tá, irmãos? Ele não estava passando por um problema financeiro e aí o Evangelho chegou. A tribulação que Paulo está explicando aqui nesse texto, falamos até um pouco isso hoje de manhã, é a tribulação pelo fato de serem cristãos. Se declararam como tais, se declararam como os filhos de Deus e por isso estavam sendo perseguidos. E no meio daquilo, além de não desistirem, além de manterem firme a esperança, a palavra de Deus diz que eles ainda ficaram alegres. Olha a loucura do Evangelho. E o Howard Marshall vai dizer, essa alegria pode ser vista de duas maneiras. A primeira delas, a alegria cristã, que é experimentada no contexto do sofrimento, capacitando o crente a suportar o sofrimento e a não ser vencido por ele. Em outras palavras, você está triste e Deus traz uma alegria tão grande dentro do seu coração que você consegue passar por aquele momento. Você já deve ter passado por isso também. Passando ali um perrengue espiritual e parece que Deus traz um bálsamo sobre a nossa vida, uma alegria sobre a nossa vida que a gente não sabe de onde aquilo saiu. Paulo vai falar, veio do Espírito Santo, que trouxe isso para você no momento mais inusitado, irmãos, mais inusitado. A gente hoje de manhã teve um culto, até conversei hoje com o reverendo Leonardo, mas muito emocionante aqui o segundo culto, especialmente, já me refiro aqui especialmente ao momento que a gente orou pelas 2 famílias que estavam enlutadas aqui. E eu falei isso aqui na hora da oração, e é uma verdade, que depois vocês ouviram até um pouco do testemunho da Heloísa falando sobre isso, de como Deus trabalhou e trouxe paz, e trouxe, de uma certa forma, alegria, conforto, esperança no momento mais inusitado da vida deles. Porque perder alguém, meus irmãos, não é nada que a gente programe, não é nada que a gente espere, por mais que a gente diga que espere, a gente não espera, especialmente algumas perdas que são mais súbitas do que as outras, e Deus faz brotar no meio até dessa tribulação também, irmãos, eu creio que é dessa também, de qualquer que seja, uma alegria que a gente não pode descrever. Ele diz, também pode ser uma outra realidade, a alegria que provém da experiência da salvação, que é de tal intensidade que o crente está disposto a aguentar as provações, que em comparação são mínimas, e ele vê seu sofrimento de uma nova perspectiva. Ele vai dizer assim, olha, eu estou sofrendo por esse momento, mas eu tenho uma alegria tão maior, que a alegria de ter sido salvo, que a alegria de andar com Deus, que essa alegria faz com que todas as outras tribulações sejam leves e momentâneas tribulações, em comparação à alegria que eu tenho de servir a Deus.
E aí você diga assim, mas pastor, talvez eu não tenha essa alegria. Louvado seja Deus, a gente conhece a fonte. A tribulação está difícil? Lembre-se que o Espírito Santo pode ser a fonte da sua alegria no meio da tribulação. De uma maneira ou de outra. Os dias estão complicados, a vontade de desistir é grande, o desânimo bate. Lembre-se, você tem dentro de você, dentro da sua vida, uma fonte, que é o Espírito Santo de Deus, que é capaz de gerar para você uma alegria que você não vai conseguir descrever, que você não vai conseguir explicar a razão, muitas das vezes, mas que você vai conseguir dizer, ela é verdadeira, ela é real dentro da minha alma. Consequentemente, meus irmãos, o que a Bíblia nos diz? Depois de tudo isso, vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor, em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, e por causa disso, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Macedônia e Acaia eram províncias romanas, nas quais a Grécia era subdividida, né? Era uma maneira de Paulo dizer, em toda a Grécia, de norte a sul, de leste a oeste, em todos os lugares, ainda vai dizer assim, ainda mais, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte, vocês se tornaram modelos para todos os cristãos na Macedônia e na Acaia. Que coisa maravilhosa! Modelo aqui pode ser no sentido de exemplo, ou também, e as duas coisas estão ligadas, ou uma grande influência. Como se fosse uma influência de moda. Uma pessoa que você admira, começou a usar ali uma roupa e você achou bonito, você ficou elegante, aí no dia seguinte aquilo vai repercutindo, de repente todo mundo está se vestindo parecido, porque aquela pessoa de alguma maneira é um modelo para a gente, ou aquela roupa caiu tão bem que a gente diz, olha, se caiu bem nela, vai cair bem também, em nós. Até que a gente olha no espelho e vai dizer assim, alguém me enganou, né? Mas Paulo vai dizer, é assim que a igreja de vocês está sendo. E olha, que coisa maravilhosa saber, poder sonhar com isso, de que você pode ditar tendências espirituais. Não tendências da moda, mas que você pode ditar tendências espirituais. De que Deus pode olhar para essa igreja da Gávea e falar assim, olha, esses são modelo de XYZ. Dividindo ainda mais, né? Ou estreitando ainda mais, Deus pode olhar para a sua vida, ou as pessoas podem olhar para a sua vida e dizer assim, olha, esse aqui dita a tendência, esse no momento certo a gente sabe como ele age, esse no momento da complicação a gente sabe que ele tem uma palavra certa, esse no momento onde a ética fica meio dúbia, onde as pessoas não sabem direito como agir, ele tem sempre uma palavra bíblica, sábia, verdadeira. Esse aqui é um grande modelo. Deus está convocando todos nós para sermos como a igreja de Tessalônica. Deus está chamando você e você, para sermos esses exemplos, essas influências, para que outras pessoas possam também ser alcançadas pelo Evangelho e serem talvez energizadas pelo Evangelho também através da nossa vida. Quero dizer com isso, irmãos, porque talvez outras pessoas sejam salvas, mas tem hora que elas precisam de uma sacudida. E você pode ser essa sacudida na vida dele. Se você contar com essa fonte que a gente está falando, que Paulo vai dizer aqui que é a fonte de tudo, o Espírito Santo de Deus, que traz alegria, que nos torna modelos, que faz a gente crer, que dá plena convicção para a gente, que transforma a gente de fora para dentro. Se isso acontecer, nós podemos tornar modelos e imitadores de Deus e, por consequência, tendência para muitas pessoas que se achegam perto de nós. Paulo diz, porque de vocês repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto, meus irmãos, olha que Paulo vai falar, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo, meus irmãos. A igreja falou ali, e a ideia de repercutir aqui, a ideia é um grande som de trombeta mesmo, alguma coisa que soa e que todo mundo começa a perceber, é uma onda, é um movimento que já nasceu aí no coração da igreja, que foi repercutindo o evangelho, todo mundo ouviu, e quando Paulo chegou não precisava dizer mais nada. O apóstolo Paulo chegou, não precisava dizer mais nada, a igreja já tinha dito. Mais um sinal de uma coisa que eu disse há alguns outros domingos atrás, de que nós não somos chamados a viver uma igreja clerical.
nós somos chamados a viver um evangelho, uma palavra de Deus, onde toda a igreja repercute esse santo som, toda a igreja repercute esse santo evangelho, e toda a igreja pode e precisa e deve ensinar essa palavra da verdade, ao ponto de quando a gente chega e diz assim, e a igreja ensinou tudo. Por isso, seja uma trombeta, repercuta esse som, repercuta esse som de tal forma que você seja um ditador de tendências espirituais, de tal forma, meus irmãos, que o amor que você tem, de que a convicção que você tem, que a imitação que você faz, ela seja vista, percebida e desejada por tantas pessoas que vão caminhar com vocês. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E eles dizem, né, as pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, que o apóstolo Paulo está dizendo, que eles viram de fato a nossa repercussão no meio de vocês, e como vocês deixaram os ídolos e se converteram a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Testemunho dos de fora. Vocês repercutiram, vocês falaram e mostraram com a sua vida, de fato, que o que aconteceu foi alguma coisa sobrenatural. Vocês serviam um Deus, mas agora não servem mais, vocês servem o Deus vivo. Vocês serviam Mamon, mas agora não servem mais Mamon, vocês servem o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Isso foi notório para todo mundo. Mais uma vez, aquela velhíssima analogia que a gente escuta desde a adolescência, que não tem essa história de crente agente secreto, de crente 007, que ninguém sabe aquilo que você crê. De acordo com o apóstolo Paulo aqui, a verdade é tão grande, dentro de você, que ninguém pode não saber que você é cristão. Ninguém pode deixar de saber que você é um cristão. Ainda, você vai falar, porque Paulo está dizendo aqui que eles repercutiram e falaram mesmo, mas ainda que você não fale, a verdade floresce tão forte dentro de você, que as pessoas percebem, irmãos. Por isso, é um desafio, que se a gente não está repercutindo, que se a gente não está, as pessoas não veem a nossa conversão, que nós servimos os outros ídolos, deixamos eles e começamos a servir o Deus vivo, e que aguardamos o Filho de Deus à sua volta, é hora da gente pedir Espírito Santo. Então faz um fruto, traz um fruto dentro do meu coração, para que eu repercuta, para que as pessoas vejam, para que a minha imitação seja mais clara, seja mais notória, porque eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Eu quero ser o que Paulo foi na igreja de Tessalônica, está vendo o movimento? E o que a igreja de Tessalônica foi na mão de Deus, na vida de outras pessoas. E essas outras pessoas certamente acabaram sendo na vida de outras pessoas, e de outras pessoas, e de outras pessoas, que chegaram a Simonton, que chegaram ao Brasil, e que chegaram a Gávea, e que chegaram até você. É assim que o Evangelho se propagou. E que a gente seja assim, fruto dessa ação, do que aquilo que a gente recebeu do Evangelho, a gente passe com a mesma intensidade, com a mesma alegria, com a mesma convicção, com o mesmo poder, com o mesmo amor, a fim de que a gente veja muitos filhos na fé, imitando a nossa imitação. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe. Nos faça assim, irmãos, alegres, imitadores, que imitam outras pessoas, que fazem com que outros imitem a Jesus Cristo. Vamos orar? Vou convidar você a fechar os seus olhos, para falarmos com Deus nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, pela presença do Senhor aqui, Deus, e pelo esse poder do Espírito Santo, Senhor, que é disponível, Senhor, a nós, Pai. Ó Deus, se a gente precisa de alegria na tribulação, que Teu Espírito faça brotar alegria, Senhor, no meio da tribulação.
Se a gente precisa de esperança, Senhor, na tribulação, que o Teu Espírito Santo faça brotar esperança na tribulação. Se a gente, Senhor, não consegue, de alguma maneira, pela nossa timidez, ou pelo nosso mau testemunho que seja, ó Deus, transparecer, ó Deus, aquilo que nós cremos, pedimos, ó Senhor, ó Espírito Santo de Deus, que isso transpareça como uma verdade poderosa, Senhor, em nós, principalmente, Senhor, através da nossa vida, Deus. E que a gente fale do Senhor confiando no Teu poder, que a gente fale do Senhor com plena convicção, Senhor, com alguma coisa que a gente acha que acredita, mas que a gente acredita do fundo do nosso coração, que o nosso amor seja sentido na hora que a gente também falar do Teu Evangelho, falar de Jesus, e que isso possa gerar muitos filhos, Senhor, na fé, muitos impactos, muitas transformações, ó Deus, muitas vidas no Teu altar, Pai, e que esses outros continuem a fazer aquilo que um dia fizemos, até porque um dia alguém repercutiu para nós, ó Senhor. Que sejamos e façamos esse santo movimento na Tua presença, impactando vidas e confiando ainda mais no Senhor. É o que nós queremos Te pedir e Te agradecer no nome santo de Jesus. Amém.